Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos hoje fazendo uma boa noite a vocês, né, minha gente? Todos vocês, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Brasília, e as pessoas também que nos acompanham fora do Brasil. Pessoas de vários lugares fora do Brasil. Vários lugares. Pessoas até que falam as duas línguas ou estão querendo aprender também mais profundamente o português, que estão na França, Angola, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Nesses países há sempre pessoas que participam da Santa Missa, participam também da nossa formação. Com uma natureza frágil, escolhas, caderno 14, página 17. Com uma natureza frágil, tu foste criado, mas por um sopro divino ganhaste vida, e por ele, por este sopro, tu és constantemente alimentado. Eu peço a vocês que possam ir aos poucos fazendo anotações, porque em seguida vocês vão dizer aqui uma síntese do que tiverem compreendido por este texto. Vocês possam escrever e depois possam vir aqui e dizer. Vocês fazem parte da formação, todos nós. A gente aprende quando fala, a gente aprende a falar quando escuta. Assim tem sido a vida. Por esse Espírito tu és constantemente alimentado. Ele tem uma ligação direta contigo, como o rio é alimentado pela nascente a fim de não perder a sua identidade. A nascente é um quase nada, como o Vilcanota, que é nascente do Amazonas. Vilcanota, depois ele recebe o nome de Ucayali, depois Solimões, e finalmente, quando Solimões se encontra com as águas do Rio Negro, ele passa a ter o nome de Amazonas. Mas o que é o Amazonas é aquilo que o mantém ligado à fonte. Se ele perdesse a ligação com a fonte, ele seria um somatório de afluentes, com nomes diferentes. Mas não seria mais o nome com essa identidade. Com esse Espírito tu és alimentado, ou por esse Espírito tu és alimentado, e a vida que te conecta à vida divina é em razão da tua permanência nele. Em uma de tuas orações, em um dos teus momentos,
quando estiveres a sós com Deus em exclusividade, tu vais lhe pedir a graça de quê? A graça de permaneceres atento à presença do Espírito que em ti já habita e te manteres com o Espírito numa relação de abertura, alteridade. De um lado, tu és inspirado, de outro lado, és induzido a agir, de sorte a vires a cair. São duas tensões que habitam dentro de ti. Volto a dizer para os que estão chegando agora, vão anotando algumas compreensões, algumas frases, porque em seguida lá, faltando uns 15 minutos para o final, tu vais ter o uso da palavra. Tu vais dizer às pessoas o que tiveres compreendido pela explicação de hoje. Sendo tu pelo Espírito alimentado, tu mantens ligação direta com a fonte que alimenta a tua vida em Deus, tua espiritualidade, tua identidade. E em ti existem duas forças, uma que te eleva e que induz ao bem, que te inspira ao bem, e outra que te faz cair. Sobre esse teu lado humano, onde tal fragilidade existe, é sobre isso que essa indução do mal incide, recai. A insinuação do mal, o que conduz ao mal, incide precisamente nos pontos ou sobre os pontos onde estão tuas maiores fraquezas. Anota em teu celular, vai escrevendo e depois tu vais falar aqui, certo? É uma forma de acompanhar. Estás ouvindo. Por outro lado, mora em ti o que te eleva, e por outro, o que te leva a querer te destruir. Há o que te eleva e há o que te leva a querer destruir. É uma tensão que habita em ti. Uma tensão constante. Por um lado, faz o que não queres. Por outra vez, tu queres o que não fazes. Assim tem sido. Assim tem acontecido. Assim tem acontecido. Sobre isso escreveu São Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos, a partir do versículo 22. Uma tensão constante tu experimenta. Aqui está 7, Romanos 7, 12 a 25. É 7. 7, Romanos 7, 12 a 25. São Paulo também experimentou. Uma tensão constante experimenta. Tu fazes o que não queres, negas o que queres. O que te leva a corresponder aos apelos do Senhor, ao que corresponde aos apelos do Senhor, tu és levado, superando-te cotidianamente.
É obra do Espírito. Obra do Espírito, que nos concedeu a graça da filiação em Cristo. Quando tu cais, contudo, aqueles que a ti estão ligados são abalados consequentemente. Porque aqueles que te estão ligados sofrem as consequências também. É decorrente se uma parte do corpo sente dor, uma dor de dente, todo o corpo sofre igualmente. Se tu pegas um frio muito intenso e estás com hipotermia, todo o teu corpo sente. E a mente, tudo vai. Se tu levares um corte profundo, isso te faz o corpo sentir, ressentir. Mesma coisa pelo fato de estarmos uns aos outros ligados. A isso nós chamamos na igreja a comunhão dos santos. A comunhão que há de fé e de amor entre todos os batizados. O que é a comunhão dos santos? É uma comunhão de fé e de amor entre todos os batizados. Os que foram mergulhados na morte de Cristo, pela graça do batismo, para com Ele ressuscitarem. São expressões que têm na Sagrada Escritura o seu respaldo e fazem parte da fé da igreja. Quando tu fazes o bem por Deus inspirado, cresces em maturidade, virtude da sabedoria e prestas culto a Deus, culto à verdade de Deus. Culto a Deus, a sua verdade. A verdade revelada em seu Filho. Não é uma opinião, não é uma ideologia, não é uma revelação. Ele revelou o que do Pai tinha ouvido, com o Pai tinha convivido. Ele revelou aos humanos, de uma forma humana, de sorte a ser compreendido. Quando tu cais, ou quando tu fazes o bem por Deus inspirado, cresce em maturidade, virtude da sabedoria e prestas culto à verdade de Deus. Fica, pois, em ti esta lição: existe algo em ti que te leva à queda. É uma coisa. Há uma tensão permanente em ti. De que é feita essa tensão? Há uma tensão permanente em ti, que São Paulo escreveu na carta aos Romanos 7, 12 a 25. Existe algo em ti que te leva à queda, às perdas, à derrisão. Há, por sua vez, algo que, por Deus inspirado, leva-te a realizar atos de nobreza, contrariando a vileza que caminha igualmente ao teu lado. Já pensou? Atos de nobreza, grandes atos de nobreza, atos de grandes vilezas, baixezas. Num estado de tensão, vives, contudo, cada momento de tua vida é uma oportunidade que te é dada para que tu possas tornar efetiva a razão,
a razão pela qual aqui vieste, motivo pelo qual tu foste criado. Cada momento, cada instante de tua vida, tu tens a oportunidade de efetivar a razão pela qual tu foste criado. Convém sobre isso pensar. Evita o desperdício de tempo. Evita prestar atenção a ruídos, sabe? Sobretudo nesses tempos. Em outros tempos também. Mas sobretudo nestes tempos. De tensões internas e externas. Tensões internas e externas. Tu te tornarás, dessa forma, expressão tangível do amor que ele tem para os seus. Tangível, sabe o que é tangere? Tangere quer dizer tocar, do latim. Tangere é tocar. Tangível, intangível. Tu te tornarás uma presença tangível desse amor de Deus, sendo habitado em seu espírito, pelo seu espírito, a fim de que mantenhas comunhão com Deus, tu revelarás ao mundo o mesmo que revelou o Filho de Deus. O que foi o mesmo? A verdade de Deus está ao teu alcance. Ele deseja que não te percas. Ele deseja que tu ames como Ele amou os seus. Que vocês se amem como eu amei vocês. Que tu tornes isto tangível. Porque se vocês não se amarem, será falso o que vocês sobre Deus quiserem apresentar. Será falso por quê? Porque tu estás apenas dizendo coisas, mas disso o Espírito não participa. Não participa. Tu vais percebendo a estreita ligação que tem tua vida e o trabalho de evangelização. Que relação existe entre tua vida e o trabalho de evangelização? A relação é essa. Se tu trouxeres para ela, para a vida tua, o que vais levar adiante como missão, isso é o que vai valer, então. Se não, minha gente, vocês serão o que Cristo disse, túmulos caiados. Túmulos caiados. Branco por fora, podre por dentro. Estamos falando de pessoas como nós, tu, eu, todos nós, temos luz e sombras. Vivemos uma tensão. A cada vez que um limite teu é superado, tu te encaminhas a ti mesmo em direção à santidade. Por quê? Porque tu estás deixando algo e abraçando o seu contrário. Estás deixando o que a Deus se opõe e abraçando
o que de Deus te aproxima. E aproximando-te dele, por sua luz serás banhado, e em ti se verá a luz de Deus, como a luz que, através de um espelho, de uma vidraça, a luz é espalhada, é reverberada. Tu te tornas janelas da alma pelo olhar de Deus. Dizem que o olhar, os olhos são as janelas da alma, a expressão do olhar, as janelas da alma. Olha para o olhar de alguém, são as janelas da alma. Quando te virem, quando contigo conviverem, vão perceber a grandeza de Deus. Vós sereis minhas testemunhas, a começar por Jerusalém, disse Jesus. Vocês serão minhas testemunhas. Tu te aproximarás da santidade. Tu terás participação na santidade de Deus. O que é a santidade? A santidade só pode ser participação na única santidade de Deus. Não existe, não é epicurismo, os pré-socráticos. Epicúrio, não é os que ficavam livres da dor, ficavam, sabe, livre de toda dor. Não se trata disso. De praticar uma filosofia. Não percas a oportunidade de te santificar. Por acaso não vieste, nem ao acaso viverás. Não vieste por acaso, nem ao acaso, assim, sabe? A revelia, sabe? Viverás. Não. Na obra que tu fazes, o Altíssimo é o primeiro interessado. Disse isso outras vezes. Tem pregações. Para te lembrar, porque nossa lembrança é curta. Nessa obra, nesse teu trabalho pessoal, teu com Deus, e para nós o carisma da misericórdia, aonde formos enviados em missão, aonde estivermos vivendo específica situação, aqui é chamado ali. E nisso aqui tu és chamado, o Senhor Deus é o primeiro interessado. O primeiro. Tu és colaborador de uma obra que em ti não foi iniciada. Tu recebeste como legado. A fé que recebeste faz parte de um legado que remonta a Cristo. Então, nessa obra de salvação, de plano de salvação de Deus, tu és parte. E se não deres, frustrarás a razão pela qual tu vieste. Se não deres, frustrarás a razão pela qual tu vieste. E o Senhor suscitará em outros corações o desejo de que venham a participar do mistério da redenção. Existem situações em que somente pela graça poderás vencer.
existem situações em que somente pela graça poderás vencer. Por quê? Sabe? É muita coisa. Mas é muita coisa, minha gente. É uma seguida da outra para te prostrar, sabe? Para te açoitar, para coisas que saem de ti ou chegam a ti vindo de lá. E somente estando em Cristo, o Espírito te dará a sabedoria, a fim de que saibas o próximo passo a ser dado. Existem situações em que somente pela graça poderás vencer, sobretudo aquelas situações que envolvem a natureza humana em seu ponto de maior fragilidade. Exatamente aí é onde mostrarás a virtude de Deus que em ti habita e que caminha ao teu lado. Onde havia abundância de pecado, houve maior abundância da graça. Onde havia abundância de pecado, houve maior abundância da graça. Quando sou fraco, então é que sou forte. Dizem os santos, ele escolheu precisamente a mim, um instrumento frágil. E tu sabes os pontos de tua fragilidade. Os pontos tu sabes quais são. E escolheu exatamente a ti, com tuas fragilidades, para que pudesses ver-te diante da grandeza dele, o que em ti há de ser mudado, trabalhado, para que te aproximes de sua santidade. E conhecendo o Filho, pelo Filho seja salvo. Salvo de quê? Salvo do que te leve a que dele venhas te afastar. Porque vida, somente nele, tu poderás encontrar. Gente, falei muito. Faltam 13 só para as 8. Vê o tempo. Pensou? Agora, eu vou pedir aos servas, que vamos guardar aqui, marcar onde eu fiquei, caderninho 14, entregar aqui, botar aqui. Agora, vocês vão dar uma olhadinha em alguma coisa que vocês tenham escrito, completem um pensamento, veja o que vocês vão dizer aqui, tá? E poderei também perguntar. Poderei então perguntar. Vocês poderão fazer perguntas também, tá? Vocês poderão fazer perguntas também. Se quiserem, podem perguntar, porque eu agora vou responder alguma dúvida e depois vocês vêm fazer a síntese para vocês também participarem e nós escutarmos. Pretendemos ter a participação dos servos, a participação dos consagrados, ou os que são da terra e estão em processo de formação, participarem também dessa nossa espiritualidade, partilhando com outros, o que nessa espiritualidade tem vivido, aprendido, testemunhado. Então, pedi para a Ninha vir sentar-se, Joana vir aqui, sentar-se e partilhar conosco. Boa noite. Para mim, a frase que mais me chamou a atenção foi
cada instante da tua vida, tu tens a oportunidade de efetivar a razão pela qual tu fostes criado. E para... Significa que a frase quer dizer o quê? O que está escrito quer dizer o quê? Que a cada momento, não importa onde a gente esteja, como a gente esteja, a situação que a gente esteja passando, né, tanto de alegria como de sofrimento, a gente pode viver a santidade, a gente pode ser santo e dar o testemunho, né, e testemunhar. E testemunhar e ser uma presença de Deus naquele momento. E disso não se envergonhar, né, minha gente? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante do Pai que está nos céus. Quer dizer, ele não se envergonha, não existe isso, mas é uma forma humana de se comunicar para dizer: se vocês se envergonham de mim, vocês não têm participação comigo, nem no sofrimento, nem na glória. Porque vocês escolhem se afastar. Sabe? Não envergonhar-se de Cristo é envergonhar-se do seu projeto de vida, envergonhar-se do seu testemunho de Cristo, sabe? É envergonhar-se de ser cristão, de testemunhar Cristo. E isso, ele disse o contrário: vocês serão os meus discípulos em toda parte. Pronto, o que mais ainda? Teve mais alguma coisa? E para isso, precisamos estar na presença do Senhor, buscar a presença dEle. E para estarmos em sua presença, também precisamos superar nossas limitações que nos impedem, como se fosse assim, um dia nublado, né? A gente sabe que o sol está por trás das nuvens, mas a gente não vê o sol. E à medida que a gente se supera, a gente, como o padre falou, né? Ele falou sobre as janelas da alma, né? À medida que a gente supera isso, as nuvens vão saindo e essa luz vai passando de uma forma mais visível. Bonita imagem. Tá, uma segunda pessoa é Guilherme, vem para cá para dizer uma coisa sobre também chamado Gui, que é o serviço na terra para servir. Boa noite a todos. A parte que me chamou a atenção foi sobre as brechas que você deixa se cair. E é muito difícil para o ser humano superar essas quedas. E o que eu posso dizer é que o que não pode continuar não se deve alimentar. É isso. Difícil superar as brechas, mas o que não se pode continuar não se deve alimentar. É uma saída para diminuir esse impacto, essa tensão entre o projeto de vida e o real da vida. Guilherme é assim, profundo, ele faz reflexões profundas de uma frase, de um texto. Então a menina Poliana, também chamada Tetê, por se parecer com Teresinha do Menino Jesus,
Boa noite. Que eu achei bem interessante, né? Quando caímos, né, os que estão ligados a nós também sofrem, participam conosco nisso, né? Chama-se, né, a comunhão dos santos, né? E um exemplo que eu posso dar, né, tirar disso, é a vida comunitária, né? Quando um não está bem, né, ou passa por alguma dificuldade, né, todos sentem, né, refletem na comunidade, né? E isso eu acho bem interessante, esse corpo, né, que existe. É isso que eu achei bem interessante. Pronto, minha gente. Veja. Ela falou sobre o ponto da comunhão dos santos. Todo o corpo se ressente quando algum membro do corpo esteja se sentindo limitado, com dificuldade, com algum sofrimento, algum conflito. O corpo todo percebe, sente e expressa isso. O mistério da comunhão dos santos foi o tema trazido por ela. E a menina Aline, ela vai dizer a compreensão que ela teve do texto de hoje, desse capítulozinho que foi falado na página 17, do livro número 14, de exortações. Boa noite. A compreensão que eu tive com a fala do senhor, com o texto, vem da questão quando fala o bem que quero, isso não faço. Às vezes a gente quer fazer esse bem, tem a compreensão desse bem, mas as limitações impedem. Né? Há a falta de lutar por essas limitações, por superar essas limitações, onde querendo fazer o bem, não se faz o bem. Né? Às vezes fica assim, e fica nesse ciclo, né? Onde às vezes não se rompe, quero fazer o bem, tenho conhecimento desse bem, mas às vezes não se segue adiante. Né? Então, tem que se haver também o conhecimento dessa limitação para que seja superado. E estar e ouvir ouvir o que é bom, ouvir o que é certo no momento certo, ajuda nessa superação desses limites. Então, o bem que eu quero, às vezes eu posso também, à medida da superação, fazer esse bem. Não apenas parar, não ficar no mal e nem ficar ali lamentando, ficar sempre nessa constância. Né? Tem que haver um momento de ruptura, né, para que se faça esse bem. Ela tocou no mesmo ponto de que Guilherme tinha falado. O que é difícil, as superações, tem dificuldade. Difícil fazer as superações. E o menino chamado Antônio. Havia um outro chamado José ontem, e esse aqui é Antônio, também da região do Cariri. Bom, a reflexão que eu fiz, que ficou mais profundo, foi que é preciso estar ligado com a fonte. Então, aqueles que buscam participação na santidade de Deus, é necessário estar ligado, estar em comunhão com o Espírito Santo, porque só com o Espírito podemos ter sabedoria e ter discernimento das coisas e também no sentido de sermos também violentos, porque nem sempre ter a sabedoria não significa dizer que você não vai passar por dificuldades. Então, a sabedoria do Espírito nos dá a paz de viver o sofrimento e também a alegria. Estar muito mais próximo de Deus, apesar dele sempre estar próximo de nós. E assim é que se completa esta comunhão. Coloca diante do Senhor os teus pedidos,
todos aqueles que habitam tua alma nesse momento. Coloca diante do Senhor o que tens vivido, as coisas que têm te acontecido, pessoas, situações. Coloca diante do Senhor a tua vida, teu projeto de vida. Pede-lhe orientação. Aqui é meu lugar e o meu coração aqui é meu lugar. Coloca-te diante de Deus para que recebas a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Que o Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui para rezarmos o texto da misericórdia às 3 da tarde, missa e adoração começando às 19h30. Amanhã é quinta-feira. Uma boa noite para vocês. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.